Então, no último vídeo aula, nós construímos esse programa aqui, né, o eco1.go, tá? Quem faz esse programa, ele imprime, né, os argumentos recebidos na linha de comando, ele imprime aqui no console, tá? Foi isso que a gente fez. Bom, vamos olhar um pouco mais de perto esse programa aqui, tá? E depois nós vamos fazer algumas modificações nele, tá? Algumas melhorias. Bom, importamos os pacotes, tá? Isso ficou bem tranquilo, bem claro. Aqui na função main, então nós temos esse loop aqui, que é basicamente todo o código do programa, tá? Então vamos olhar esse loop. Observe que esse bloco for aqui, ele tem a seguinte estrutura. Ele tem uma variável de inicialização, que é essa variável i aqui, tá? Tem um teste, né? Ou seja, a parte condicional do loop, né? Do for, e tem o incremento da variável, né? Bom, observe o seguinte, aqui na inicialização nós declaramos a variável i de uma forma um pouco diferente de como nós declaramos as variáveis s e sep aqui como string, tá? E as duas formas na linguagem Go, elas são válidas. Então, você pode declarar a variável utilizando a palavra reservada var, então var s, sep e o tipo dela, certo? Ou você pode fazer uma declaração curta, tá? Isso é chamado de declaração curta de variáveis em Go, em que você coloca o nome da sua variável, no caso aqui variável i, 2 pontos igual e um valor, tá? Quando você faz isso, o compilador do Go, né, ele consegue inferir qual é o tipo dessa variável. Então eu não preciso falar que ela é do tipo inteira, tá? Observa que o VS Code aqui ele já até traz, ó, essa variável i aqui, ela é uma variável do tipo int, do tipo inteira. Tá? Então essas são as duas formas de você declarar variável. Então percorremos o laço aqui para percorrer cada um, nós percorremos, né, os elementos do vetor args, né, cada um dos elementos para a gente poder imprimir ele depois na tela. Tá? Tem uma outra forma da gente fazer isso que é o que eu vou mostrar agora nesse vídeo. Tá? Antes disso, deixa eu só mostrar que esse for aqui, ele é uma estrutura de repetição que ele pode assumir o comportamento, por exemplo, de um while, tá? Ou de outras estruturas de repetição que são menos, ou melhor, que são comuns em outras linguagens, né? Como no C#, como no Java, como na linguagem C, tá? Por exemplo, se eu quisesse fazer um while, tá? Eu não tenho aqui o comando while, tá? Não tenho esse comando while. O que eu posso fazer é, no for aqui, eu tiro a variável de inicialização e deixo apenas a variável de condição. Certo? Isso aqui se traduz para um while, tá? Em outras linguagens, tá? Em bloco while. Tá? É claro que aqui ele está dando erro, né? Porque essa variável aqui não foi declarada, eu poderia declarar ela aqui em cima, né? Var i do tipo int. Tá? Então esse aqui seria um exemplo de um while com uma condição. É claro que esse loop aqui vai ficar infinito, porque essa condição aqui ela nunca vai satisfazer. Tá? A menos que a gente mude aqui o valor de i aqui dentro. Né? A menos que a gente pegue e incremente o valor de i. E aí sim. Né? Aí ele vai... ele vai executar como se fosse um for, né? Como antes, né? Mas numa estrutura de while. Né? Ou seja, execute isso enquanto essa condição for verdadeira. Tá? Vamos ver se o programa aqui continua executando normalmente. Aí ele continua executando. Vamos go build. Vamos compilar. Eco1.go. A gente executa aqui eco1 e passa os, sei lá, parâmetros. Pode ser 4, 5 e 6. Olha lá, ele pegou e imprimiu. 4, 5 e 6. Observe que agora aqui, ele, além dele mostrar os parâmetros, 4, 5 e 6, ele mostrou também o nome do programa, né, o eco1, que é a posição 0 do vetor args, tá? É o nome do comando. Tá? Olha aqui, ó, na descrição. Então, args, ele armazena, né,
os argumentos da linha de comando, começando pelo nome do programa. Tá? Por isso que ele mostrou o nome do programa aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente deveria, então, inicializar a variável com 0. Tá? Então, declaramos aqui var i igual a 0. Melhor, var i igual a 1. Aí nós vamos mostrar apenas os argumentos. Tá? Certo? Então, são duas formas que são válidas, tá? Perfeito. Deixa eu voltar tudo aqui como estava antes. Vamos manter a estrutura original aqui do programa. Só compilar ele para ver se está tudo certinho. Ok. Certinho. Bom, nós podemos ainda melhorar um pouco, tá, esse programa, esse ECO1. Então nós vamos criar uma nova versão desse programa, tá? Vamos deixar esse ECO1 do jeito que está, vamos criar uma nova versão ECO2, tá? Eu vou fazer isso aqui do zero, tá? Ao invés de eu copiar e colar esse código, fazer as modificações, eu acho importante, nesse início, né, que a gente está aprendendo uma linguagem de programação, sempre escrever código, tá? Porque isso ajuda a gente armazenar na memória, né, na nossa memória. Acaba ajudando a gente a lembrar com mais facilidade depois na frente os comandos, tá? Então vamos criar aqui então o programa ECO2. ECO2.go. Bom, no ECO2.go a gente vai ter a mesma estrutura, né? Então vamos escrever aqui o ECO2, ele o que? Imprime os seus argumentos recebidos na linha de comando. Ok, está aí o comentário. Vamos declarar que esse programa ele está dentro de um pacote principal, package main. Vamos importar as bibliotecas. Qual biblioteca nós vamos utilizar? A FNT, para impressão, e a OS, que é para acessar o vetor args. E agora nós vamos criar aqui a nossa função main, funcMain. Aqui agora eu vou mostrar duas formas, uma outra forma, né, de você declarar variáveis, tá? No Golang, a linguagem Go. Nós podemos declarar então as variáveis S e CEP da seguinte forma: S, CEP, e aqui ó, nós utilizamos o operador dois pontos igual para atribuir o valor inicialmente da variável S, tá? que é esse valor aqui, né? Uma string em branco, tá? E agora o valor da variável CEP, que também nós vamos inicializar como branco. Tá? Então essa é mais uma forma de você declarar a variável. Tá? Ao invés de você escrever aqui var, né, e passar o tipo dela, não. Você já declara ela e já passa aí os valores que ela vai receber, que o compilador já infere qual é o tipo de variável, né, que está sendo declarada. Tá? Existem outras formas também de declaração de variáveis que a gente vai ver mais para frente, mas essas normalmente são as mais usuais. Tá? Essa principalmente é a mais usual, tá? De você utilizar esse operador dois pontos igual aqui. Você economiza linha de comando. Bom, vamos para o bloco for. Então, for. Agora aqui temos uma diferença. Tá? Nós vamos percorrer o vetor OS_args. Tá? Nós vamos percorrer esse vetor, só que de uma forma diferente. Tá? Nós vamos percorrer esse vetor como se fosse um slice. Tá? E o slice é uma estrutura de dados aqui da linguagem Go, que a gente vai estudar mais para frente. Tá? E você vai conhecer aqui agora um novo comando, que é o comando range. Tá? Vamos ver o que faz esse comando range aqui. Então, range OS_args. O vetor args, como ele é um vetor aqui, e ele pode ser, nós podemos fazer operações com esses vetores, né? Nós queremos trazer então
apenas os elementos que vão de 1 até o final do vetor. Tá? Nós não queremos trazer o nome do programa, né, o argumento do nome do programa. Nós queremos trazer, então, do 1 para frente. Lembra que antes nós fizemos aqui, né, variável i, né, igual a 1. Vou colocar na forma como estava antes, que eu acho que fica mais fácil de entender. Tá? Então vamos lá. Antes estava assim, dessa forma aqui. I menor do que len, os args, e aqui I mais mais. Antes estava dessa forma aqui, certo? Vou colocar aqui exatamente como a gente tinha antes, a implementação anterior. CEP mais os.args, passando o vetor I aqui como índice. Aqui o CEP, recebendo... Bom, eu nem preciso mais, né, porque o CEP recebendo vazio já está aqui em cima. Apesar de que, isso, a gente pode declarar aqui o CEP como sendo vazio. Então eu nem preciso mais daquela linha anterior. E aqui a gente imprime f.println s. Tá? Essa basicamente era a implementação anterior. O que nós vamos fazer aqui de diferente? Nós não precisamos, então, desse i aqui. Tá? Você vai ver o porquê. Porque nós vamos trabalhar com esse vetor args aqui na forma de slice. Tá? Nós vamos entender mais para frente o que é slice. Tá? Então só observa eu programando para você ter uma intuição do que significa esse slice. Então a primeira coisa é que nós vamos criar uma variável aqui do tipo argumento. Tá? Eu vou falar que argumento, ele vai receber o quê? Ele vai receber o vetor de argumentos, mas ele vai receber um subconjunto dele. Tá? Qual é o subconjunto? De 1 para frente, tá? Do índice 1 para frente. Tá? É isso que ele vai receber. E para isso, para que isso aconteça, nós vamos utilizar o comando range. Tá? Então eu utilizo aqui range, né, em que é passado então, né, o que faz esse comando range, né? Esse comando range aqui, ele vai converter esse subconjunto aqui do vetor numa estrutura chamada de slice, tá? É isso que basicamente vai acontecer aqui. Então arg, dois pontos igual a range, os args1, né? Quer dizer, eu quero do 1 para frente. E aqui nós não vamos mais precisar dessa variável i. Tá? Então a gente não vai precisar nem de incrementar ela e nem da variável em si, nem da declaração. Por quê? É como se nós estivéssemos percorrendo uma coleção. Tá? Isso que nós estamos fazendo é muito parecido com o for each, tá? Em algumas linguagens de programação, como o C#, né? No Java, né? Você tem o for each, né? Que você vai percorrer uma coleção de objetos. Tá? A ideia aqui é a mesma. Tá? Então, a variável arg, ela recebe, então, ela recebe o que? Um slice, né, do vetor args, utilizando esse comando range aqui. Bom, o que acontece? Esse comando range, ele vai fazer com que nós extraímos dois valores, tá, do vetor args. Nós vamos extrair tanto o índice quanto o valor. Tá? Então, o que nós precisamos fazer aqui? Nós não temos esse índice, nós não vamos precisar dessa variável índice. Então, a gente utiliza esse operador underscore aí, tá? Que é como se fosse uma variável nula, tá? Também chamada de blank identifier, né? Ou identificador em branco. Tá? Então, é por isso que nós precisamos de utilizar aqui esse underscore, tá? Porque quando nós utilizamos range em cima de um vetor, ele vai retornar dois valores. Tá? E agora, daqui para frente, é só a gente utilizar, então, a variável arg. Tá? Nós não precisamos mais de percorrer o vetor ali, né? Porque nós já temos o valor de cada elemento do vetor. Tá? Então, só concatenar aqui com o vetor arg. Certo? Observa que o arg ele é um elemento, né, do vetor args. E basicamente é isso, tá? Ficou
uma forma assim bem mais sucinta de, né, o código ficou bem mais simples. Vamos executar aqui esse programa, né, go run echo2.go, executou direitinho, tá? Vamos compilar ele, né, para poder testar. Então, vamos utilizar o comando build, tá? Ou melhor, nós temos que utilizar o comando go build. Então, digitamos aqui go build, né? Errei aqui a digitação do comando, go build echo2.go, e nós vamos passar agora, observa aqui, né, que ele gerou já o código objeto, né, o echo2.go, e agora nós vamos executar um ponto barra. Vamos primeiro ver se ele tem permissão, né, de execução. Não tem, tá? Ele só tem permissão, o echo2 ali, ele só tem permissão de leitura e escrita, então nós vamos ter que utilizar o comando chmod para poder dar permissão, então, de execução do echo2. Tá? Então, chmod 777 echo2. Agora sim, vamos ver se ele está com a permissão de execução. Está lá o X, né? Está com permissão de execução. E agora é só a gente testar o programa. Ponto barra, echo2, vamos passar aqui os parâmetros, A, B e C, tá aí, funcionou. Tá? Então observa que ficou uma estrutura bem mais concisa, né? Até mais fácil de ler. Tá? É claro que com o tempo, depois que familiarizar, né, com o conceito de slice, com esse comando range, isso vai ficar mais fácil. Tá? Mas nós eliminamos aí a necessidade de uma variável i, né, na variável de índice. Ok? Nos próximos vídeos, então, nós iremos refinar ainda mais este programa.